Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Andrei, assessor da Link do Cross Funcional. Sigam aí nas nossas redes sociais. Cara, e hoje eu vou trabalhar com vocês uma aula bem interessante que é Quero Ser Coach, por onde eu começo. Então, se você gosta de treinar, já ajuda os colegas do box e provavelmente já começou a imaginar uma carreira como coach, provavelmente você tem uma dúvida inicial ali, que é por onde que eu começo, tá? E por onde eu começo em si, então? Tá? A gente sabe que existem livros, tem cursos, tem formações especializadas e muitas opiniões diferentes sobre o cross, ser coach de cross, ser coach de treinamento híbrido, ser coach de treinamento funcional. Nesse vídeo, eu não vou criar um ranking para falar que existe um caminho único, não é isso. A proposta é a gente conseguir organizar, tá? Possibilidades dentro de uma trilha simples, construir uma base sólida científica, conhecer as metodologias, conseguir entender as metodologias para praticar sob uma supervisão, como buscar umas especializações e continuar aprendendo nisso aí. Para isso, o primeiro ponto que eu tenho que trabalhar com vocês é entender que ser um bom atleta não significa, tá, saber ensinar. Executar bem é totalmente diferente de ensinar. Executar um movimento com perfeição, com cargas altas, um movimento complexo, é totalmente diferente de como explicar e como ensinar esse movimento, como a gente consegue observar pessoas com limitações, como é que ensina alunos iniciantes, tá? Como escolher uma correção, como escolher uma adaptação que mantenha o estímulo daquele treino, tá? E lógico que o coach ele também precisa manter uma turma, controlar uma turma, tem que conseguir organizar o tempo, tem que ter uma comunicação segura e criar uma boa experiência. Portanto, o começo da formação não, eu vejo que não deve ser focar em principalmente em aprender os movimentos mais avançados. Não é isso. Você tem que ser capaz e procurar desenvolver essas 5 capacidades, que é ensinar, tá? Ensinar uma pessoa a observar como observar o movimento, como corrigir, como adaptar o movimento para aquelas pessoas que têm limitação, como conduzir uma sessão de treinamento. Essa mudança na perspectiva que realmente, tá, transforma um praticante que é interessado, um profissional que quer começar a trabalhar e um profissional responsável por uma turma de cross aí com 15, 30, 40 alunos ali. Logicamente que, tá, uma base científica, certo? Uma base científica, ela vai fazer uma grande diferença. Os livros, eles realmente ajudam a construir muitas vezes quando falta alguém que começa, né? Mas eu estou trazendo aí 2 referências interessantes, que são o programa de condicionamento extremo, tá? Que traz planejamentos e princípios e a ciência e prática da fitness funcional 2 do Ramírez Tibana. Eles, de maneira geral, eles ajudam a compreender temas como fisiologia, intensidade, sistemas energéticos, organização da carga, recuperação e planejamento. Lógico que o objetivo não é decorar termos científicos, nem acreditar que um livro ensina sozinho a conduzir uma turma, não é isso. A leitura vai melhorar simplesmente a sua qualidade, a qualidade das suas perguntas e a qualidade das suas decisões no como entender o treino. Antes de você pegar, sair copiando um treino da internet, o coach ele tem que entender realmente, né, qual estímulo aquele treino pretende gerar, para quem aquele treino ele foi pensado e como controlar essa dose aplicada de intensidade com seus atletas em diferentes níveis. Então, essa base científica ela vai te ajudar nesse viés. E depois de uma base, eu tenho que ter uma metodologia. E na metodologia eu não tenho como não falar da metodologia da CrossFit, tá? Onde é a maior marca referência. Os cursos dela são muito bons. Eu tenho o Level 1, Level 2. O Level 1 realmente ele é um ponto de partida estruturado. Ele apresenta a parte de fundamentos da metodologia, os movimentos fundamentais, uma parte de como programar uma sessão de treinamento, um bloco de nutrição e os elementos ali, as partes integrantes do básico de uma aula, tá? Lógico que depois do curso, você só fazer o curso em si, você precisa ter que colocar ele em prática, tá? Ainda a Cross, ela tem
alguns cursos online que auxiliam esse teu desenvolvimento, como o Scale, que ajuda a identificação de falhas e planejamento de aula, até que o Level 2. O Level 2, ao meu ver, é o curso mais adequado para quem já tem uma certa experiência, mas o foco do Level 2 realmente é aperfeiçoar em como ensinar, como observar e como corrigir. E lembrando que tanto o Level 1 quanto o Level 2, eles têm os manuais disponíveis, gratuito, na própria página da CrossFit, que serve também como uma base legal para se planejar para o curso, se preparar para o curso, bem como ganhar um conhecimento, mesmo não fazendo o curso, tá? E principalmente que a CrossFit recomenda realmente é que após o curso você consiga no mínimo 50 horas de coach, ou seja, 50 horas ensinando para se aperfeiçoar após cada curso. Mas o que eu quero dizer no macro, ainda assim falando de certificações, porque existem outras certificações, eu vou falar elas mais à frente, o mais importante não é confundir que certificação com formação completa, tá? O certificado normalmente ele vai abrir uma porta, a competência ele vai abrir a porta, mas a grande competência, a grande forma de aplicar esse conhecimento, transformar isso na competência, ela é construída realmente diariamente na área de borracha. Tá? E lógico que depois que eu tenho a competência, a base inicial, conheço algumas metodologias, eu vou acabar necessitando me especializar. E algumas especializações, e aí eu trago algumas referências também, que é a IRC Fitness, que ela tem o Camp 1, o Camp 2, o Camp Experience, que realmente combina aí progressões e contato com diferentes modalidades. Eles começaram com ginástica, expandiram, então entrando até em mentoria de gestores. Então eles estão muito bem, tem uma referência muito grande, entregam com qualidade material, bem como a CWB, que é outra referência aí voltada à ginástica aplicada, tá? E é o Fitness, que também começou com ginástica e hoje expande para outras modalidades. São duas certificações nacionais que você pode buscar com uma especialização legal ali, trazendo um conhecimento muito interessante para a sua formação. Lembrando que ambas, principalmente a IRC, ela ainda promove nos seus coach level 2 que promovam clínicas, workshops, então difundindo ainda mais, permeando ainda mais, facilitando o acesso a esse conhecimento. Então, às vezes, eu não tenho um investimento inicial, não tenho, mas eu consigo ver alguns coaches referências aí com o level 2 da RC fazendo clínicas, eu posso buscar que eles vão trazer um conhecimento legal que a própria RC propaga, tá? E para um coach iniciante, esse tipo de informação, o que ele vai ensinar na especialização? Ele vai mostrar que fazer um pull-up, fazer um handstand, uma parada de mão, ou um muscle-up não é simplesmente demonstrar o movimento por completo, o movimento final, não é isso. Essas especializações, elas vão trazer como entender pré-requisitos, quais são as progressões, quais são as adaptações e as formas seguras de corrigir alunos. Então elas aparecem, as duas marcas, né, como possibilidade de movimento sem nenhuma comparação entre elas, longe disso, dizendo que elas têm uma qualidade, têm uma relevância de mercado, são referência e podem trazer. E o valor que vocês têm que escolher numa formação é coerente que o valor que você tem que escolher vai ser coerente com a habilidade que você precisa desenvolver. Tá? Logicamente que existem outras formações, bem como eu falei, tem os próprios coaches da IRC que ministram workshops clínicas que são interessantes. Você consegue buscar isso às vezes numa região, consegue buscar esse apoio local. Tá? E ainda, num cenário nacional, é interessante, quem ainda não conhece, existe a Confederação Brasileira de Fitness Funcional, que ela é afiliada à IFF, seria a Federação Internacional de Fitness Funcional em inglês, tá? E a CBFF, ela anunciou há pouco tempo um curso de capacitação para desenvolvimento de treinadores com proposta de padronizar no âmbito nacional, ou seja, vai pegar muito que a IFF tem, e aí eu vou dizer que o fitness funcional lá fora, diferente do cross, ele tem algumas regras diferentes na parte de montagem de competição, não são odds com tempos próximos, tem odds variados, tem provas de habilidade, tem provas de força, tem provas complexas, tem provas de habilidade. Um pouco diferente que a gente vê no cenário nacional, que a gente tem as competições, a maioria das competições com odds de 12 a 15 minutos, formatado em baterias, com uma variação sim, mas o odd normalmente trabalha no mesmo sistema metabólico, com pouca variação de peso e uma combinação de exercícios diferente,
muito mais comercial do que trabalhando todas as valências aí que o fitness funcional, os desafios do fitness funcional ele traz, tá? E como esse material ainda está sendo construído coletivamente, por que coletivamente? Porque ele está sendo construído, sendo realizado pelas 7 federações que a gente já tem no país. Então, vai ter muita gente manuseando, muita experiência sendo colocada em cima, e a iniciativa disso aí vai ser relevante porque vai ampliar a discussão, né? Muito além das competições, como eu falei, porque vai trazer uma formação, vai trazer uma maior cultura, vai fortalecer a comunidade brasileira nisso aí, diferente de outras certificações como a CrossFit, que não exige que o coach seja formado em educação física. Essa certificação já leva isso em conta, então já consegue trazer mais aprofundamento, mais embasamento, consegue direcionar mais coisas. Mas como o projeto ainda está em desenvolvimento, não faz sentido antecipar muitos conteúdos, datas ou tratar a habilitação, uma capacitação com habilitação profissional. Digo que ela surge no radar, vai ser uma coisa interessante que vai trazer uma novidade no cenário nacional em si. E como a evolução e é normal hoje, com até o CrossFit entrando um pouco embaixo no mercado com o surgimento do Hyrox, os treinamentos híbridos, as fitness races, e eu digo que não é só o Hyrox que tem vindo, vem a THX, vem outras modalidades, inclusive eu vou fazer outro vídeo à frente falando das outras provas tipo fitness races, tipo Hyrox que está surgindo, e aí surge o conceito do treinamento híbrido, que combina corrida, força e ergométricos em si, mas por si só que existe uma boa programação, tá? E aí falando nisso aí, eu não tenho que falar da Hilux, que hoje como evento promove um evento com baita experiência, com alto engajamento para a comunidade, o pessoal que participa adora, tá? E aí eles têm a certificação deles, que é uma certificação da metodologia oficial de preparação física e arbitragem na modalidade. Lembrando que a Hilux é uma corrida com 8 estações em vez de 1 quilômetro, que tem uma mistura de valências. Já o próprio Tibana, através do Hércules Funcional, está trazendo a certificação do Hércules Hybrid, tá? Que entra nessa linha como uma instituição em treinamento híbrido, e o Tibana é um dos maiores doutores, pesquisadores no Brasil na área, e ele apresenta uma proposta que envolve, já entrando no nível de conhecimento e competências que um professor de educação física normalmente tem, fisiologia aplicada, periodização anual, prescrições para corrida, ergométrico e forças, além de organização de sessão e controle de carga. Esse aprofundamento pode fazer sentido para um treinador, um personal trainer, e até para gestores que querem estruturar programas híbridos nos seus boxes ou construir uma assessoria em cima disso aí. Então é muito interessante. Lembrando que a ideia central é bem simples. O coach precisa saber o que ele está combinando com cada estímulo, como as sessões se relacionam e quais as ações ele espera produzir. Lógico que as metodologias, as certificações que tratam sobre isso, eles aprofundam isso de uma maneira muito maior e muito mais aprofundada. Então, lógico, a ideia treino livre não é apenas misturar modalidade, não é fazer isso tudo misturado, não, é integrar essas modalidades com uma maior coerência, tá? E lógico que nenhum curso aí substitui o chão de boxe, né? É na aula real que o iniciante aprende a controlar o tempo, tá? A escolher as palavras como eles são eficazes, a perceber quem entendeu e quem não entendeu, a como adaptar rapidamente, a como manter a turma engajada e conectada. Tá? Mas experiência não significa simplesmente acumular horas repetindo a mesma coisa. Como é o inicial? O inicial é começar observando ali coaches mais experientes, tentar atuar como auxiliar em pequenos blocos, no aquecimento, numa parte técnica, no bloco de força, e gradativamente aumentando essa responsabilidade até conduzir uma sessão completa. Tá? E aproveitando que tem um coach experiente mais próximo, pedir feedback específico, como foi a sua explicação, como ele considera que você conseguiu observar a turma, se a correção que você escolheu, ela realmente ajudou os seus alunos, e registrar esse aprendizado vai acelerar muito a sua evolução, tá? A prática ela se torna muito mais valiosa quando existe supervisão, tá? E disposição para ajustar o próprio comportamento. E aqui é interessante dizer, tá? Que nessa hora, é assim que o conhecimento que a gente aprende nos cursos, ele deixa de ser informação e passa a ser realmente competência profissional, tá? Lógico que existem outras formas também, como existem mentorias, assessorias para aperfeiçoar a sua atuação, um acompanhamento com o mentor, um acompanhamento estruturado, né? Ele ajuda a identificar pontos de melhoria, corrigir hábito, a transformar conhecimento adquirido realmente em cursos, em competências aplicáveis, certo?
E a prática ela se torna indispensável, mas a gente evolui mais rápido quando a gente tem uma orientação, um feedback e um plano claro de desenvolvimento que normalmente as assessorias, as mentorias acabam construindo nesse viés. E já chegando perto do nosso final ali, a gente tem que evoluir por etapas, né? O coach não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Uma sequência coerente, o que é? Construir uma base científica, realmente ter um laço de conhecimento, conhecer, realmente se capacitar em algumas metodologias, estudar as metodologias que for aplicar, tá? Tentar praticar sua supervisão no boxe ali, até buscar sua especialização e chegando aí numa educação continuada, de maneira de ter um autoaperfeiçoamento constante. A escolha do seu próximo passo, ela deve partir de uma pergunta bem simples. Qual é a competência que eu ainda não consigo aplicar com segurança? Talvez seja entender a programação, talvez seja ensinar ginástica, talvez adaptar um treino, talvez conduzir melhor a turma. Quando a formação responde a essa necessidade real, fica fácil encontrar qual formação, o que você precisa estudar em termos de competência para se aperfeiçoar como coach. E lógico que o objetivo não é colecionar certificados, longe disso. O objetivo é sempre construir uma construção por etapas para você melhorar a capacidade de tomar decisões melhores para os seus alunos, para dentro das suas aulas, agregando mais conhecimento, agregando mais valor profissional, agregando mais valor ao seu nome e aí possivelmente aí agregando, consequentemente agregando aí mais valor financeiro ao seu salário em si, né? E aí, já no finalzinho, para a gente finalizar a aula, eu sei que o certificado inicia a jornada, tá? Nenhum livro, curso ou certificado forma um coach sozinho. Qualquer grande treinador, ele é construído de uma combinação, tá? De competência, conhecimento, prática, feedback e constância. Se você está começando agora e quer organizar melhor essa trajetória, nós do Além do Cross Funcional, a gente tem um e-book, tá? Que é o Coach Além do Cross, que está disponível na descrição, no link do vídeo, tá? Ele é um passo imediato para você conseguir ampliar um pouco a visão sobre atuação técnica, didática e o posicionamento profissional como coach. Se você já começou a conduzir aulas e busca um desenvolvimento mais direcionado, a gente tem também uma mentoria e assessoria, tá? Com acompanhamento, com feedback e orientação para aperfeiçoar a sua atuação ou desenvolver sua equipe, se você for gestor ou head coach querendo aí alavancar a sua equipe como um todo. Tá? E lógico que em breve, estudando todas essas certificações, estudando tudo isso aí, a gente vai lançar o nosso curso Treinador de Elite, uma formação criada para conectar realmente conhecimento prático aliado à realidade dentro do boxe, trazendo ali de maneira mastigada, orientada, aquilo que vai ser o próximo passo integral ali para se tornar um coach diferenciado e de elite. Porque a gente sabe que a evolução de um coach depende dessa combinação realmente de conhecimento, habilidades, atitudes, valores, experiência, prática, feedback e constância. E se esse vídeo, tá finalizando agora, galera, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outro coach, com outro dono de box, com dono de CT. Deixe nos comentários qual competência você acredita mais que precisa desenvolver agora, seja ensinar, observar, adaptar ou corrigir. E aí a gente nos vê na próxima aula. E não esquece aí de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no canal, beleza, galera? Nos vemos aí na próxima aula. Até mais.